O Viver Ciência está nas redes sociais e hoje as redes sociais também estão no Viver Ciência. Vamos mostrar pesquisas sobre racismo no Twitter, memes e marketing digital. Então se conecte com a gente porque está na hora de Viver Ciência. Átomos e inferências, robôs que trabalham sem terno, resíduos postos à venda, vacina contra o cemitério, conforto e freio nas ganas, planeta é mais que hemisférios, ciência mata, ignorância, desvenda olhos e mistérios. Estamos no Instituto de Informática da Universidade Federal de Goiás. Aqui, pesquisadores desenvolveram esse sistema que classifica automaticamente mensagens com traços de racismo no Twitter. 55% é a taxa de brasileiros que são negros. 7.716 é o número da lei que diz que racismo é crime, assinada há 30 anos no Brasil. 106.739 é a quantidade de mensagens com traços de racismo que foram postadas no Twitter, só no intervalo de 4 meses e em língua portuguesa. A gente teve uma ideia de atacar um problema que, infelizmente, é recorrente ainda no Brasil, que é o racismo. Então, através disso, a gente começou a pesquisar formas de automaticamente detectar mensagens com traços de racismo na rede social do Twitter. Quando a gente fala de internet, quando a gente fala de dados, a gente está falando, por exemplo, de Big Data. Ele tem 3 características: velocidade, variabilidade e volume. O volume de dados, por exemplo, nas redes sociais, na internet, é tão grande que humanamente seria impossível, por exemplo, alguém sentar e detectar aonde é que está falando de racismo. Quando a gente fala de redes sociais, as pessoas hoje têm um campo aberto para poder deixar suas ideias, para falar o que pensa, inclusive coisas que diminuem outros, que trazem constrangimento a outras pessoas. Por se tratar de algo que é crime no nosso país, que não é algo que a gente queira que siga adiante, né? Os sistemas computacionais para análise de sentimento, classificação de dados, vêm ajudar nas tarefas de reconhecimento dessas questões para que possa ser tomada outras iniciativas, né, nos locais onde isso mais acontece. O primeiro passo dessa pesquisa é a fase de coleta de dados. A gente fez essa coleta de dados com base em termos que a gente observou em estudos de casos de racismo que aconteciam diariamente, a gente via no jornal, e através de um questionário que a gente desenvolveu que perguntava para os respondentes se eles já haviam presenciado algum caso de racismo em redes sociais e, se sim, o que caracterizava aquele caso como sendo de racismo. Foi um questionário respondido online. Isso. Vocês conseguiram muitas respostas? Basicamente, o bastante para a gente conseguir delimitar a busca de dados. E aí, com esses estudos de casos e os questionários, qual foi o próximo passo, Rodolfo? O próximo passo dessa pesquisa era a rotulação dos dados, ou seja, quando uma pessoa olhasse aqueles dados, ela responderia se aquela mensagem continha ou não traço de racismo. Essa etapa é importantíssima para o classificador automático, porque esse algoritmo de classificação, ele basicamente funciona como você ensinar o computador a reconhecer essas mensagens com traço de racismo. Então ele precisa de dados para aprender. E a partir do que os humanos disseram ser ou não ser racismo, é que a máquina aprendia para poder detectar depois. Isso, exatamente. É um sistema. Isso. Como é que ele funciona? Esse algoritmo funciona de uma forma que ele traça hiperplanos de forma técnica. Ele traça hiperplanos e tenta separar essas mensagens de acordo com as características que lhes foram passados, né? Os dados, as características de cada mensagem, de acordo com a sua rotulação, feita pelo ser humano, o computador consegue distinguir qual mensagem contém traço de racismo e quais mensagens não contém. A análise de sentimentos, ela é uma sub-área da área de processamento de linguagem natural. A gente trabalha a automação da extração de sentimento em textos. O sistema, usando inteligência artificial, vários algoritmos, ele consegue aprender
o sentimento que está no treinamento, né? E consegue automaticamente dizer tal mensagem contém, tal mensagem não contém traços de racismo. Professora, qual que foi a taxa de concordância do sistema com as respostas das pessoas que disseram o que era e o que não era o racismo? Por se tratar de um sistema de processamento natural de linguagem, a gente não tem algoritmos que resolvem essa questão 100%. Ou seja, que pega um texto e fala com 100% de certeza. Esse texto contém traços de racismo, esse outro não tem traços de racismo. Então, vou te dar um exemplo. Esta pizza está gelada. Digamos que você gosta de pizza gelada. Então, para você é positiva essa frase, é boa. Para mim, eu já não gosto de pizza gelada. Então, para mim, é negativo. Então, nós temos aqui um conflito sendo humanos. Então, agora você pensa nisso num modelo computacional que tenta imitar o que os humanos estão pensando. Então, a taxa de acerto aí, nós temos em algoritmos muito bons aí 79%. No nosso caso, nós alcançamos 73% de acerto. Porque o racismo ele vem de várias formas e ele pode vir de forma explícita, mas também pode estar implícito dentro da mensagem. Então, isso foi uma coisa que a gente percebeu, que até o sistema, o algoritmo, ele tinha dificuldade de interpretar às vezes essas mensagens, mas assim como os seres humanos também tinham dificuldades em, ao ler uma mensagem, saber se ela continha traços de racismo ou não. À medida que a gente for aperfeiçoando, por exemplo, um sistema como esse para identificar racismo pode ajudar a combater e punir, na verdade, no futuro quem está cometendo. Sim. E além de rastrear, de conseguir identificar mensagens racistas, vocês também classificaram elas, né? Vocês conseguiram identificar de onde elas vinham. Conta mais pra gente o que o sistema conseguiu fazer. Bom, uma das características que a gente tentou traçar era saber de onde essas mensagens estavam vindo. Na coleta tinha uma característica de cada mensagem que era a geolocalização dessa mensagem, de onde essa mensagem estava sendo enviada. A gente conseguiu fazer alguns levantamentos que podem ter várias hipóteses para por que isso aconteceu, mas a maioria das mensagens vinham das regiões sul e sudeste e menos da região do nordeste e norte. A gente levantou várias hipóteses de por que isso poderia acontecer. Uma possível hipótese para isso é a questão de, nas regiões norte e nordeste, você tem a maioria da população negra, de acordo com o censo do IBGE. E nas regiões sul e sudeste, você tem minoria de população negra. Essa foi uma das hipóteses levantadas na pesquisa. A outra hipótese, que também pode explicar, é a questão do acesso à internet nessas regiões. De acordo com a pesquisa, a gente percebeu que as regiões sul e sudeste, né, tendem a ter mais acesso à internet do que as regiões nordeste. Então, isso também pode ser uma explicação de por que havia mais mensagem dessas regiões do que em relação às outras. Mídia própria, mídia ganhada, marketing de conteúdo. No próximo bloco, a gente te conta a estratégia com base científica para fazer um marketing digital eficiente. A gente já volta. Empresas podem alcançar clientes usando as redes sociais. Agora você vai conhecer um modelo criado por cientistas para fazer um marketing digital eficiente. Marketing digital são todas as ações que uma empresa ou uma pessoa faz na internet. Isso envolve estar na rede social, isso envolve postar na rede social, fazer um anúncio, estar no Google também, estar ali bem posicionado, bem ranqueado, mandar algum e-mail. Talvez o aspecto principal, ou um dos aspectos fundamentais, seria entender como o cliente se comporta e quem é esse cliente. Se o cliente procura a empresa primeiro por uma rede social ou por um site, ou se ele descobre a empresa pelo e-mail, e atuar nesse canal. Bom, só que não é de qualquer forma que se deve fazer isso. Precisa estar atento a alguns detalhes de como funcionam essas mídias. Um desses detalhes é o chamado ecoverse das mídias. O que é isso, professor? A palavra ecoverse ela vem do universo, da palavra universo. Imagine um universo onde todos os elementos estão interconectados e eles se influenciam uns aos outros. Com as mídias, principalmente na era digital, elas também estão interconectadas. Então o modelo ecoverse ele admite a existência de diferentes tipos de mídia. Por exemplo, existe a mídia própria.
É a mídia da empresa, em que ela produz e tem controle sobre esse conteúdo. A mídia ganhada. A partir do momento que ela produz um conteúdo, um determinado consumidor, um cliente, pode se ver compelido a seguir aquela empresa, ou pode se ver compelido a curtir, comentar ou compartilhar aquele conteúdo. Toda vez que isso acontece, a empresa está ganhando mídia. Então, um outro tipo de classificação chamado de mídia ganhada. Mídia paga. Quando uma empresa impulsiona determinado conteúdo, ou quando ela paga uma mídia tradicional, por exemplo. Inbound marketing ou marketing de conteúdo. Então são diferentes conteúdos que eu coloco de maneira gratuita, em que eu tento captar ou capturar cada vez mais interessados. Como é que isso acontece no Instagram, por exemplo, professor? Bom, é muito comum a gente observar Semana do Bem-Estar. Então, determinado influenciador, siga meu perfil na Semana do Meu Bem-Estar, acorde 5h30 da manhã, a gente vai fazer esse desafio semanal. E a partir daquele momento em que você começa a seguir e a participar dessa jornada, você entrou no funil dessa pessoa, dessa empresa. No final das contas, vai ser vendido, a ideia é que se venda um produto ou um serviço. E tem ainda a busca orgânica. Toda vez que a gente se vê diante do Google, a gente faz uma busca, por alguma coisa, por algum produto, por algum serviço, por alguma marca que nos interesse. Aquela busca é orgânica. Com tantos tipos de mídia orbitando pelo e-commerce, como saber por qual delas começar a fazer o marketing digital? Será que existe uma sequência mais eficiente para atrair clientes? Professor Marco Severo, da Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas da UFG, fez parte de uma pesquisa que buscou respostas para essas perguntas. A ideia da pesquisa era justamente tentar dar uma racionalidade e mostrar qual o ordenamento ou sequenciamento mais favorável para as empresas desses diferentes tipos de mídia, desses diferentes tipos de componentes do e-commerce. Como é que vocês fizeram isso, professor, essa análise? Bom, nós conseguimos dados de uma grande empresa, de um grande intermediário do comércio eletrônico da América Latina. E essa empresa, ela vincula marketplaces, ou seja, locais onde nós entramos geralmente para comprar produtos e serviços, como se fossem shoppings online. E dentro desses shoppings existem as pequenas lojas. Por exemplo, você vai comprar um refrigerador ou vai comprar um livro, você não está comprando diretamente daquele site que você entrou, mas você está comprando de um comércio eletrônico vinculado, dentro daquele grande shopping eletrônico online que você está acessando. Nós conseguimos os dados dessa empresa e todos os dados relacionados à intensidade de mídia, todas essas mídias que eu havia comentado, e além disso, dados de aquisição de consumidor e dados de vendas, novas vendas. Isso ao longo de mais de 2 anos de dados. E aí, professor, o que vocês perceberam? Qual que é o melhor jeito de lidar com todas essas mídias? Pois é, nós conseguimos encontrar um direcionamento mais favorável para as empresas e a gente chamou esse direcionamento de direcionamento OEIO. A sigla é formada por palavras em inglês. O é de owned, mídia própria. E de earned, mídia ganhada. I de inbound, marketing de conteúdo. O de organic, mídia orgânica. Essa é a sequência que os pesquisadores identificaram ser a melhor. Mas assim, colocando na prática como isso funciona, Primeiro, mídia própria. Então uma determinada empresa vai criar um conteúdo próprio, em um canal dela, seja um website, seja uma página na rede social. Em segundo lugar, espera-se que ela vá ganhar mídia, ou seja, se aquele conteúdo for essencialmente relevante, os consumidores, os clientes do mercado-alvo, eles vão compartilhar, curtir, comentar, e a empresa estará ganhando mídia. No terceiro momento, ela vai nutrir esse mercado-alvo, esses consumidores, com marketing de conteúdo. Finalmente, o O é de busca orgânica. Então a empresa procura dar esse sequenciamento para no final gerar a busca orgânica do consumidor final e então produzir mais vendas. Esse sequenciamento nós chamamos de sequenciamento mais favorável porque ele gera mais vendas e gera mais aquisição de consumidor. Existem 3 pesquisadores brasileiros na pesquisa, um indiano e um norte-americano, e ela foi publicada num importante periódico internacional da área de marketing. Isso, de certa forma, mostra a importância dos dados brasileiros e de se conhecer a realidade brasileira do marketing digital, uma vez que nossa cultura é bastante ativa nas redes sociais, nas mídias sociais.
Hello everyone, my name is Vignesh. I work as a professor at the Department of Management Studies, Indian Institute of Technology, Delhi. Thank you very much for having me here. I will talk about social media platforms in India. We have around 35 to 40% of people use internet, preferably through mobile phones. This is roughly around 550 million people. We prefer more images and videos, so any platform that is related to images and videos are relatively more popular. WhatsApp as a platform is being used to carry these images and videos all across to people. I will talk about three areas: politics, business and society. In politics, almost all the political parties use these social media platforms extensively. During the elections more, whichever political party is having a better grassroots connections in terms of organizational infrastructure, it is able to do much better compared to other political parties. For instance, I send a WhatsApp video, a propaganda video through WhatsApp message to my member who is located in a neighborhood. He spreads that video through his friends and through his family people who are in this particular neighborhood. So what really happens is you need to have larger number of volunteers who are able to amplify your online efforts. So whichever political party is able to do well, it is able to win the elections. At present, the ruling party is doing pretty good in this. In terms of business, most of the businesses do not have their own social media platform presence. They are very wary of how people respond back to them in terms of backlashes, so they are not very happy about it. But they use a lot more digital intermediaries, companies that work as intermediary between the customers and the companies. They do this extensively. Of late, we have a set of people who are called micro-influencers. Those who are having 10,000 followers are able to take this company's views and brands and services to the people. That's really happening. Say for example, TikTok is getting very popular in this country now. Moreover, the employees who are in the social media platforms do not really like to have communication with office colleagues. Anyway, who wants to talk to people outside their office premises? And the third one is related to society. I would say A, B, C, D, astrology, Bollywood, cricket and divinity. Divinity or religion. People would like to have content on these four areas. Last 5 years, there is an increasing interest related to politics. Especially with this present Prime Minister and the political parties, there are a lot more excitement about the politics. I would say this is a summary of social media platforms in this country. Thank you. No próximo bloco, a gente mostra como universidades federais brasileiras estão usando os memes em redes sociais. A gente já volta. Para quem está nas redes sociais, é praticamente impossível não ver pelo menos um meme por dia. E tem até universidades federais brasileiras usando eles para se comunicar. A gente te conta essa história agora. Luiz é jornalista e trabalha na Secretaria de Comunicação da Universidade Federal de Goiás. A UFG usa memes em publicações nas redes sociais. Então, ele resolveu pesquisar sobre o que vê no trabalho. Eu e meu orientador partimos do pressuposto de que o meme é um fenômeno de comunicação e, por causa disso, ele carrega sentidos. Então, o meme ele é capaz de construir sentidos que explicam a nossa realidade social. Para uma instituição, para uma organização, ele também pode ter um potencial comunicacional. Então a gente analisa os memes a partir de duas dimensões. De relacionamento com os públicos, o que ele pode causar em relação à interação com esses públicos, ao engajamento com esses públicos e à produção de sentidos. Qual a imagem de uma instituição quando ela usa o meme, né? Quando a gente fala engajamento, é as pessoas reagirem àquilo, comentarem. Exatamente, são 3 dimensões do engajamento que a gente analisou, né? Então é fazer comentários, compartilhar aquele conteúdo ou usar os botões de curtir, né? Porque hoje no Facebook não existe só o curtir, né? Existem outras reações. E esse conjunto de ações que o usuário pode fazer é chamado de engajamento. O pesquisador analisou 46 memes de 24 universidades federais brasileiras de todas as regiões do país.
E aí, o que vocês observaram? Os memes são positivos para as universidades? Sim, sim. O que a gente consegue observar depois de analisar essa amostra é que existe um potencial estratégico de comunicação organizacional no meme. É lógico que ele não é a única alternativa e nem é a salvação da pátria, né? Ele não vai conseguir fazer com que uma instituição como uma universidade, por exemplo, comunique com todos os seus públicos de forma eficiente. Mas a gente sim consegue descobrir alguns potenciais do meme. Por exemplo, fazendo uma comparação entre postagens duras, né? Mais tradicionais, em relação às que usam meme, elas são capazes de gerar um engajamento mais que o dobro de engajamento. Então, postagens com memes, elas geram mais engajamento que postagens sem memes, né? É lógico que, a partir daí, você não pode provar que aquela comunicação foi eficiente, e sim que ela despertou mais atenção. Mas o que uma universidade pública, que inclusive não pode impulsionar ou tem dificuldades de pagar para impulsionamento de postagens, por exemplo, que empresas privadas podem fazer, elas têm que despertar a atenção num primeiro momento, né? Os memes, eles são capazes de iniciar diálogos com a comunidade, então as pessoas interagem e a universidade tem um termômetro, né, do seu público, então elas podem interagir, utilizar ferramentas para incitar as pessoas, o seu público, a conversar com ela. Ele causa uma proximidade, então foi muito recorrente ver na amostra, principalmente na parte dos comentários, como os usuários interagem de uma forma muito aproximativa com as universidades. Então, por exemplo, a Federal do Rio Grande do Sul, ela é chamada de tia pelos usuários. Então, tia URGS, tia URGS. Então, é uma persona que é criada ali, né? A Federal Rural de Pernambuco, ela é chamada de Ruralinda pelos usuários, né? A Federal Fluminense, por sua vez, ela chama os seus usuários, os seus estudantes, né, a sua comunidade ali, de ufianos. Então, bom dia, ufianos, como vocês estão? Então, essa relação de proximidade. E uma vez chamando a atenção, a gente chega à conclusão também de que é possível falar sério com uma piada. Então, uma vez que eu chamo a atenção ali do meu público, eu consigo fazer com que ele interaja nas minhas publicações, eu posso transmitir conteúdos sérios, né? Então, assim, falar de um processo seletivo, falar que o SISU está chegando, ou falar que a biblioteca vai ficar fechada, né? Ao invés de fazer um informe, né, oficial, ali, formal, eu posso utilizar uma linguagem mais informal, divertida, né, que tem a cara do público da universidade e assim transmitir a minha informação. E geralmente os memes são para comunicar com o público da universidade, a comunidade acadêmica mesmo. Isso, em todas as instituições o público central são os estudantes. A última pesquisa em relação à comunidade universitária, ela mostra que a média de idade das universidades é de 24 anos, então é um público que consome isso, e consome cultura pop, a chamada cultura nerd, né, que isso está bem em voga, de filmes, né, animações, séries, né? Então é o público que consome isso. Mas nós percebemos que há outros públicos que talvez possam ser beneficiados com isso. Ex-estudantes às vezes comentavam, faziam comentários nas publicações, professores também, técnicos administrativos e até mães e pais de alunos. A gente percebeu que algumas vezes eles também faziam comentários, fazendo perguntas ou elogios ou críticas nessas publicações que usam memes. Existem alguns cuidados específicos que se precisa tomar trabalhando com memes, a questão do humor? Existe um receio assim também, até onde a gente pode ir nesse tipo de comunicação? Sim, existem limites e isso foi dito nas entrevistas que eu fiz com 5 gestores de comunicação dessas universidades, né? E eles dizem sim que existem limites do humor, alguns relatam que já tiveram que explicar o conteúdo de algum meme, né? Dizer que a intenção não era exatamente aquela, ou tirar alguma publicação porque o conteúdo era ofensivo para determinado público. Então existe sim um limite e os profissionais de comunicação eles têm que estar muito atentos a isso, né? Apesar do jeito de brincadeira que os memes têm, na comunicação organizacional eles podem e devem ser pensados como coisa séria. O pesquisador percebeu que a maioria das universidades ainda não viu o potencial estratégico do meme. Porque o que a gente viu, se a gente for separar entre planejamento estratégico, tático e operacional, dentro dos estudos de comunicação organizacional existe essa divisão.
o meme ele está muito no operacional. Então é alguém ali na ponta, né, que abastece as redes sociais de uma instituição, que decide, né, colocar um meme sem prever um pouco o que aquilo pode dar. Geralmente é positivo, porque, né, o meme carrega um humor e conversa muito com esse público, mas não está dentro de uma visão estratégica, que é preciso ter em qualquer ato de comunicação, em qualquer instituição. A gente bateu um papo sobre redes sociais com a Alice, de 5 anos, e o Rafael, de 10. É hora do Casulo de Ideias. Oi, gente, meu nome é Alice, tenho 5 aninhos. Meu nome é Rafael Bennett Venturas, eu tenho 10 anos. Rafael, você tá nas redes sociais? YouTube tô, no Instagram tô, menos no Facebook. Você já ouviu falar de redes sociais? Não? Você costuma usar o celular? Eu gosto de mexer no celular da Lana, mas já que eu não tenho nenhum celular, eu pedi um no dia do Natal. A Lana é sua irmã? Uhum. O que você faz no celular? O que eu faço no celular? Eu brinco, eu jogo, eu assisto. Assiste o quê? Assisto um monte de coisa. Vídeo? Vídeo no YouTube. O que você acha mais legal das redes sociais? Assim, o que você gosta de ver? YouTube. O que você vê no YouTube? Sobre jogos? Você tem um canal no YouTube? Tem, mas só não vou falar o nome porque senão... Siga a TV UFG nas redes sociais para saber mais ainda sobre a nossa programação. Viver Ciência de hoje fica por aqui. Até a próxima!